Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização, discipulado de Jesus Cristo. É uma grande alegria nos reunirmos neste domingo, dia 4 de outubro, dia do Senhor, dia também que a igreja celebra o venerável e amado e amável São Francisco de Assis, que depois de nosso patrono é o santo que eu particularmente muito amo, por sua entrega total a Deus, depois daquele encontro pessoal com Cristo. Ele, o autor da frase que muito me ajudou no início da minha caminhada discipular: qualquer liberdade fora de Cristo não passa de escravidão. Lá nos inícios também tive a graça de ler O Irmão de Assis, de Inácio Laranhaga, e me apaixonei. São Francisco de Assis, rogai por nós. Ajuda-nos por tua intercessão. A Cristo, o amor a quem o Senhor gritou, não é amado, para que sejamos instrumentos de paz, de oração, de alegria, de ternura, de entrega, de amor. Que também nós desejemos profundamente que o amor seja amado. E por isso nós evangelizemos pela internet, evangelizando com todas as nossas armas, sendo sempre fiel, como o Senhor mesmo foi ao Evangelho de Cristo. Convido então a você a compartilhar o endereço do nosso portal www.djcbrasil.com.br com seus amigos, familiares. Seja canal da bênção de Deus para neste domingo, e que muitos corações sejam alcançados pela graça de Deus. Escute, comente, compartilhe. Estará nos ajudando na evangelização. E hoje eu quero voltar a falar sobre a nossa vida de oração. Ela que é fonte de oxigênio de toda a vida cristã. Enquanto estivermos nesta vida, meus irmãos, peregrinos nesta terra, porque nosso lugar é o céu, nós estaremos no vale de lágrimas, gemendo e chorando, como rezamos na Salve Rainha. Muitas vezes pensamos que diante da caminhada nós podemos dar passos sem sermos orantes. Não pense que Deus é mágico e que de repente tudo vai se transformar em sua vida e nunca mais você vai ter problemas e sofrimentos. Este é sim um terrível engano em que o próprio diabo nos coloca e nos fragiliza. É totalmente o contrário. Por nossa vida ser o que é, precisamos rezar sem cessar, sem cessar. Vejamos, ninguém consegue ficar por um período muito prolongado debaixo d'água. Se for tirar por mim, nem pouco. Depois de um tempo, por mais resistência respiratória que possua, é obrigado a vir à tona, senão morre. É diferente se você o faz como os mergulhadores profissionais que usam máscaras de oxigênio e respiram tranquilos debaixo d'água. Se o oxigênio termina ou alguma coisa acontece, eles têm de subir depressa para a superfície da água, senão morrem. Porém, enquanto o oxigênio flui, eles estão tranquilos nadando no mais profundo do mar. A receita, meus irmãos, para vivermos neste vale de lágrimas é justamente este fluido oxigênio, que é a oração. Ela é o oxigênio de Deus para nós. Ninguém aguenta viver neste vale de lágrimas se não estiver munido desse oxigênio. Há poucos dias nós celebramos as festas dos arcanjos, dos anjos da guarda, que, como dizia o padre no ofício, são a presença de Deus junto a nós. E os anjos que não foram desobedientes e, portanto, já venceram, querem que nós vençamos também. Não querem que terminemos no fundo do mar da vida. Quando oramos, o oxigênio nos é ministrado pelos anjos e santos
que vem em nosso socorro para conseguirmos aguentar as dificuldades do dia a dia. Por isso que nós pedimos sempre a proteção dos arcanjos, pedimos, e o Padre até nos foi orientando no ofício divino a sempre cultivarmos uma amizade, a buscarmos a proteção, a estarmos sempre pedindo em intimidade com o nosso anjo da guarda. E como também temos a grande alegria de termos santos que nos já precederam no céu, que são nossos intercessores. Por isso eu quis lembrar hoje de São Francisco de Assis, porque hoje é o dia desse grande santo. E muitas das paróquias onde o discipulado está, tem a alegria de ter como padroeiro ou copadroeiro São Francisco de Assis, pela sua vida, pela sua missão, pela sua entrega, por esta busca incessante de estar na presença de Deus, de querer viver, de buscar viver, de ensinar a viver o Evangelho, a palavra de Deus, na mais profunda autenticidade daquilo que o Senhor nos ensinou. E eles estão sempre a interceder por nós, buscando em Deus este socorro para que a gente possa conseguir aguentar as dificuldades do nosso dia a dia. O livro do Apocalipse nos diz que o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. E a gente sabe que Satanás, né, era um anjo de Deus e que é um anjo decaído, não quis viver na presença de Deus, né? Foi desobediente, quis ser como Deus, não quis estar sob o comando de Deus e é um anjo decaído. E como os bons anjos nos ajudam a estar na presença de Deus, estão sempre nos querendo levar para Deus, o anjo decaído nos quer afastar da presença de Deus. E ele veio para nos destruir e com fúria. E se não somos pessoas orantes, nós perecemos. Portanto, irmãos, não sejamos nadadores ingênuos, usando do exemplo que nós vimos aí, tomando os nadadores como exemplo no uso do oxigênio. Por melhores mergulhadores que sejamos, se não tivermos oxigênio suficiente, não conseguiremos. E mais, o oxigênio precisa fluir continuamente. Não adianta se iludir, porque já nos achamos engajados em algum ministério, já estamos livres ou que não seremos tentados, inflados pela soberba do diabo. Há 3 forças de morte, irmãos, que estão sempre a nos afastar da presença de Deus, que agem contrárias ao projeto salvífico do Pai. São as influências do mundo, as tentações do diabo e as nossas próprias fraquezas. Sendo que esta é uma das piores, né, as nossas fraquezas, porque ela age a partir de dentro, ela age a partir daquilo que somos. E que, embora as outras possam contribuir para que essa também se levante com muita força, a gente precisa estar vigilante para que as nossas fraquezas não subjuguem, não nos afastem da presença de Deus. Veja, uma pessoa egoísta, orgulhosa, ensoberbada, fica como? Fica cega. O ego se torna centro, a falsa verdade se torna verdade para esta pessoa, e tudo vai tomando forma. E a imagem da verdade, dessa verdade com V maiúsculo, vai sendo distorcida ao seu bel prazer ou dureza do coração. Quantas pessoas que vivem, que se deixam levar, principalmente nas suas fraquezas, que se tornam cegas, que caminham, que estão. Isso a pessoa nós costumamos dizer, a pessoa era tanto de dentro da igreja e agora está tomando estas atitudes, porque é exatamente isso. São Paulo vai dizer em outro momento na palavra, que eu já até disse aqui no outro podcast, cuidado vocês que estão de pé para não cair. Porque muitas vezes nós estamos caminhando e a gente fica num estado de entorpecimento, não pela graça de Deus, mas porque a gente se estagna, não caminha, não busca mais ser uma pessoa de oração, não busca intimidade com Deus. E a gente sabe que nós passamos por isso. Muita gente nessa pandemia se perdeu no sentido de se desencontrar com Deus.
outras cresceram na oração, outras viveram uma angústia enorme, outras passaram por momentos muito, muito duros. E é nesse momento que nós precisamos ligar esta válvula que libera o oxigênio. Ou seja, nós precisamos mergulhar na intimidade com Deus, deixar que os nossos pulmões, que as nossas vidas sejam tomadas, sejam invadidas pelo ar da graça que é Deus e que nos vai arrancando do mal, que vai nos tirando da zona de conforto muitas vezes, que vai tirando da nossa cegueira, que vai nos livrando do mal que nos assola a ponto de tantas vezes o nosso coração se endurecer e aquilo que é falso se tornar verdade, a ponto da gente discutir ou a gente levantar questionamentos da graça de Deus ou daqueles que vivem com Deus. Irmãos, nós não conseguimos ficar sem a oração, sem o fluir do oxigênio que a oração nos proporciona. Por isso, nós precisamos interceder uns pelos outros, apresentando continuamente as necessidades a Deus. Como São Paulo dizia, orar incessantemente. Esta é a receita. Neste vale de lágrimas, a receita é orar sem cessar. Muitas vezes, irmãos, quem acompanha, discipula, evangeliza, precisa estar rezando para perceber e discernir estes sinais. Uma pessoa que adoece, que vai se afastando da graça, precisa de nossas contínuas orações, acompanhamento, sejam ele doce ou tantas vezes nós precisamos ser duros, mas com uma dureza com misericórdia. Uma dureza que é necessária. A gente viu que próprio Jesus no Evangelho amava os seus discípulos, acolheu, os formou, mas no momento em que os discípulos começaram a distorcer a verdade, o Senhor precisou ser duro. Tantos que muitos não aguentaram a palavra do Senhor e foram embora. Outros disseram, Senhor, nós vamos permanecer porque só Tu tem palavras de vida eterna. E sem a oração, sem esse fluir de Deus, a gente vai se fechando. Tem pessoas que a gente percebe cheio da graça de Deus, mas se o coração se endureceu de tal forma que não percebe o agir do Senhor no seu entorno, que não percebe o quanto está contaminada e o quanto isso vai contaminando a outros. Por isso que quem acompanha, quem discipula, quem evangeliza, quem articula, aqueles que acompanham pessoas precisam estar rezando incessantemente. Porque se você não reza, você não percebe como a sua ovelha está. E muitas vezes você mesmo é atacado pelo endurecimento do coração daquela ovelha, porque você não estava atento, você não estava orante, você está sem a graça de discernir, de como encaminhar a pessoa, de como acompanhar a pessoa. Por isso, nós que estamos caminhando no discipulado, a obra como um todo precisa insistentemente estar rezando uns pelos outros. Por isso que o ofício divino tem sido esse canal da graça de Deus para evangelizar, mas também de todas as manhãs no Facebook ser este grande momento de intercessão, um rezando pelos outros, um acolhendo a oração dos outros. Nós precisamos, irmãos, porque então a gente vai ficar sem o fluir de Deus, o nosso coração vai se endurecer, e quem acompanha, quem direciona, DCA precisa estar rezando pelos DCAs, DCAs que são acompanhantes de extensão, precisam estar rezando pelos seus articuladores, pelos conselheiros, porque nós somos uma grande rede de evangelização. E a gente sabe que quando um buraco se abre, seja em qual ponte, em qual lugar dessa rede, tudo pode escapar por lá. Porque nós somos um só corpo, e como São Paulo já dizia, quando um membro não está bem, todo o corpo sofre. Então nós precisamos rezar insistentemente na graça, buscando esta graça de Deus para nossas vidas, porque a gente não pode ficar sem este fluir de Deus, porque então a gente fica sem ar, a gente sufoca, parece que a obra só impõe regras,
Parece que a obra só põe o que é pesado e quando não é. Quando que o que a obra seja o discipulado, seja a comunidade X, seja a comunidade Y, vai colocando nas suas regras, é exatamente para que a gente não seja contaminado por todos os cantos. A gente não pode ser bombardeado, levado para cá e para lá como criança. Nós precisamos da graça de Deus e a disciplina, a regra, nos coloca exatamente ali para que a gente não possa ser esta pessoa para cima e para baixo. Assim como os mandamentos não são pesados para nós, porque são regras do amor de Deus para que a gente não se perca, aquilo que a obra, aquilo que a comunidade, aquilo que a igreja vai colocando como dogma, vai colocando nas suas exigências, é porque Deus sabia e foi inspirando que o povo precisa estar sendo acompanhado, porque não se perde. Porque então sai da graça de Deus. E isso acontece em todos os campos da nossa vida, viu, irmão? Não é só na caminhada cristã, não é só na comunidade cristã. Muitas vezes acontece nas nossas próprias casas, na família, no trabalho. Eu mesma já presenciei casos onde a família era bem unida, mas uma ação contrária do maligno colocou esta família em pé de guerra. Se percebia claramente a ação do inimigo de Deus. E se não tiver uma pessoa oxigenada, não fala aqui da loura oxigenada, fala aqui da oxigenação que vem do Espírito Santo, o mal pode prevalecer. O Senhor quer despertar em nós a certeza de que nossa oração é atendida. É muito simples. Compreenda um exemplo. O nadador testa o cilindro de oxigênio antes de entrar na água. Quando faz, ele tem certeza de que funciona tanto em cima como embaixo d'água. As leis do reino de Deus funcionam lá em cima e funcionam aqui embaixo. O problema é que não a colocamos em funcionamento aqui na Terra. Se estamos com preguiça e não abrimos o oxigênio hoje, se não abrimos amanhã e assim por diante, acabamos morrendo. Se não oramos, perecemos. Se não abrimos a válvula do oxigênio, que é a oração, nós vamos morrer. Nós não vivemos sem oxigênio. Se estamos chateados com algum problema, é justamente por essa razão que devemos abrir mais o oxigênio. E isso significa rezar mais. Se você está cansado, sem forças, você precisa rezar. Talvez sem forças, você somente pronuncie: meu Deus, piedade, meu Deus, misericórdia. Mesmo que seja apenas meu Deus, meu tudo, meu Deus, meu tudo, como diz a canção de São Francisco, como diz São Francisco de Assis, meu Deus, meu tudo, ou apenas Jesus. O importante é você estar orando e o oxigênio haverá de borbulhar. Como bem era rezar no ofício divino de hoje. Rezar não é dizer muitas palavras, se perder em falatórios, em blá blá blás. Embora a oração vernácula seja da vontade de Deus. Mas, antes de tudo, se pôr diante do Altíssimo. Muitas vezes só meditando a palavra, muitas vezes só lendo a Bíblia, porque você tem momentos que você não consegue nem meditar. Mas só em você ler a Bíblia, em só você estar na presença de Deus recitando um salmo, no silêncio. Quantas vezes eu me pus diante de Deus e só dizendo: Senhor, não tenho nada para te dizer, só preciso estar na tua presença. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos nos colocar na presença de Deus arrasado, cansado, só contemplando e sabendo: Senhor, tu é o meu tudo, em ti está a minha esperança, em ti está a minha coragem. Não tenho palavras, mas eu estou aqui. Outras vezes no silêncio de Maria, só contemplando o Senhor, sem nada dizer. Eu estou aqui, meu Senhor, eu estou aqui, porque Deus sabe que você está lá. O Evangelho de São Mateus, ele nos instrui assim: em verdade eu vos declaro, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu.
São Mateus traz essa palavra de Jesus dirigida a Pedro, chefe da igreja. No capítulo 18, ela é dirigida a todos nós. Na igreja toda, quem te liga à terra, ao céu é Pedro, mas em nossas situações particulares, quem deve fazê-lo somos nós. Na sua casa, na sua família, nas mil situações do seu dia a dia, quem liga a terra ao céu pela oração é você, é eu, somos nós. Se nós rezamos, a ligação se faz e o oxigênio flui. Se não reza, tudo fica sem a graça, não flui. E a gente fica perecendo, nós vamos secando. O oxigênio funciona em cima e embaixo d'água, mas se você não liga, ele não funciona. Mais uma vez, mesmo que num barco o cilindro esteja cheio de oxigênio, se o mergulhador no fundo do mar não abrir, ele não vai funcionar. O que falta? Falta ligar embaixo, ou seja, aqui na terra. Se já choramos muito neste vale de lágrimas e fomos ao fundo do poço, é porque não orávamos como era preciso, não rezávamos com a fé necessária. Capriche na oração, treine cada vez mais, ore sem cessar. Se desligou o oxigênio, ligue-o outra vez, volte a rezar. Vejamos o exemplo de Epáfras, discípulo de São Paulo. Saúdo-vos, Epáfras, vosso conterrâneo. Esse servo de Jesus Cristo não cessa de travar por vós o combate da prece, a fim de que permaneçais firmes, perfeitos, dando pleno consentimento a toda a vontade de Deus. Ele não cessa de travar o combate da prece. São Paulo aqui reconhece nele essa qualidade de intercessor e o apresenta como modelo aos cristãos do seu tempo. Eles não podem deixar de travar o combate da prece. Nós não podemos, no momento atual, deixar de combater, de travar esse combate da prece. É isso que o Senhor apresenta hoje a nós, que vivendo neste vale de lágrimas, eu e você não podemos deixar de travar o combate da prece. O ofício divino, meus irmãos, tem sido e é isto. É este cilindro que libera o oxigênio necessário à nossa vida e missão. Sem oxigênio nós não podemos, não fazemos nada de bom, nós morremos. E Deus nos chamou à vida e à vida em abundância. Reze, clame, seja discípulo, faça discípulos. Atender o CCC, que para quem não sabe é curtir, comentar e compartilhar, é levar este oxigênio a outros que estão perecendo com falta de ar, com falta de oração, com a falta de Deus. Então abracemos o querer de Deus e se ainda não compreendemos, é porque estamos também necessitados em crescer na graça da oração. Mas veja, não estou dizendo que você vai ficar só orando. Quem ora já é chamado à ação. Ora, ação. Eu rezo, eu me abasteço, eu encho o meu coração, meu ar de pulmão, os meus pulmões de ar. E cheio dessa graça, cheio desse Espírito, eu vou levar esse mesmo ar a outros, esta mesma graça a outros. Então, irmãos, abracemos nosso chamado, amemos nossa vocação, cultivemos nossa amizade com Deus e levemos muito outros a vivê-la. Se nossa vida na caminhada discipular ainda não me fez despertar para isto, é hora de revermos se não tenho o carisma da vocação de JC. Ou se estou sendo apenas preguiçoso em vivê-lo, porque pode acontecer. Deus te chamou, mas você foi impulsionado, foi impelido pela graça do Espírito, mas você permanece ali de cilindro fechado. E quando você não abre o cilindro, você vai morrer sufocado e você vai sufocar quem está do teu lado. Porque esses que estão do teu lado estavam precisando, talvez, de que você tivesse aberto este cilindro. Hora de despertar, é hora de ir evangelizar.
Sejamos modestos, sejamos humildes, sejamos amigos de Cristo, sejamos de Cristo. E quando nós somos de Cristo, a gente entende. Quando a caminhada nos exige, quando a caminhada nos direciona e quando a caminhada diz: é hora de você juntar-se a nós com força, com garra, para a gente evangelizar. Se você não entende isso, é porque você permanece de cilindro fechado. A caminhada exige, irmão. Para crescermos, temos que fincar nossa raiz. E fincar quer dizer crescer, se tornar firme. Quanto mais forte a raiz, mais a árvore cresce firme e frondosa. Não é qualquer ventinho forte que a derruba, na verdade, nem ventanias. Mas se temos raízes superficiais, qualquer rumo, qualquer vento forte que vem de fora nos confunde, nos derruba. E o que mais vale a palavra de Deus proferida com verdade e com misericórdia, ora com palavras suaves, ora com palavras mais duras, passa a não ter fundamento para nós. E a gente passa a viver como se a nossa verdade fosse verdade, a nossa verdade com V minúsculo. Cresça, reze, seja um amigo de Jesus. Ele é a fonte inesgotável do ar que precisamos para sermos, para evangelizarmos, para fazer essa graça de Deus chegar a muitos outros corações. Então, viva o carisma discipulado. Se você é de outra comunidade, viva o carisma da sua comunidade. Seja verdadeiro, viva na verdade. Porque nós precisamos produzir fruto, nós precisamos ser um bom ar que as pessoas vêm e respiram. Não o ar da nossa ignorância, não o ar da nossa soberba, não o ar das nossas mentiras, mas o ar que flui da graça de Deus. Por isso eu convido a você neste momento, eu e você, a rezarmos na presença do Senhor. Rezemos porque nós precisamos desta graça, deste ar. Senhor, faz jorrar, faz fluir em nossos corações este ar que tanto nós precisamos. Sopra sobre nós este ruar, esta graça do Teu Espírito Santo, para que sejamos e para que fiquemos cheios do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, nós queremos assumir a nossa vocação, nós queremos viver profundamente o nosso carisma, o nosso chamado, como discípulo missionário, como discípulo estagiário, missionário, nazireu, como DCA, como consagrado da Tua obra. Como siloelita, que agora que estou começando, eu preciso, Senhor, faz fluir em meu coração esta graça, faz fluir nos meus pulmões o ar que vem do teu coração. Vem, Espírito Santo, toca, me faz cheio da tua graça, sopra em nós. Nós somos o teu povo reunido, Senhor, nesta noite. Sopra em nós o teu sopro de vida nova. Como aquela brisa que restaura, como aquele ar que agora enche os nossos pulmões com a tua graça, com a tua verdade. Vem, Espírito Santo, age em nós. Queremos crescer na intimidade contigo, queremos estar na presença de Deus, queremos estar na tua presença, Trindade Santa. Por isso, vem sobre nós, vem com o teu Espírito, vem, faz fluir, enche-nos de ti, queremos ser cheios do teu Espírito, queremos estar na tua presença sempre, em todo lugar, onde formos, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, em todos os momentos queremos ser teu, Senhor Jesus, queremos pertencer a ti. Por isso, vem, Espírito, vem, ó graça de Deus, vem, ó poder de Deus e age em nós. Age em nossa comunidade, age em toda a obra DJC. Te consagramos todos aqueles que acompanham pessoas, todo o nosso acompanhante geral, todos os acompanhantes extensionais, conselheiros, articuladores, discipuladores, evangelistas, todos estes que foram chamados por ti a acompanhar outras pessoas, para que sejam cheios do teu Espírito Santo agora, Senhor. Para que cresçam na tua graça, para que cresçam na tua presença.
e possam, Senhor, ficar cheios de sabedoria e assim saibam discernir o que vem de ti e o que não vem de ti. Vem, Espírito Santo, com a tua verdade e age em nós. Queremos crescer, Senhor, mas sem a tua graça nós não podemos nada. Por isso, recebe todas essas pessoas e vai direcionando, vai ajudando, vai dando sabedoria de como agir, quer seja com misericórdia, quer seja em alguns momentos sendo mais duro, puxando para a disciplina, puxando para a regra, sem medo, mas assumindo a tua vontade, Jesus. Que a tua vontade prevaleça no meio de nós e dai-nos sempre discernimento, dai-nos sempre sabedoria, para que não sejamos confundidos nem enganados pelas forças de morte que nos atrai para o mundo e que do mundo quer nos afastar da tua presença. Vem, Senhor Jesus, eu te peço. Envolve toda a obra da JC, envolve cada pessoa que agora escuta este podcast, a cada pessoa a quem ele vai ser enviado. Envolve todos aqueles que estão rezando conosco todos os dias no ofício divino da manhã com o Padre Marcos Oliveira. E que nós possamos todos juntos crescer no só coração e numa só alma. Bendito seja meu Senhor e meu Deus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Trindade Santa, muito obrigada, Santíssima Virgem Maria, porque estais conosco, passa à frente, és nossa intercessora. E muito obrigada, São Francisco de Assis, que possa sempre rogar a Jesus para que sejamos instrumentos de paz, instrumentos da graça, da paz e do bem. E amanhã nós nos encontramos às 6 horas no Ofício Divino com o Padre Marcos Oliveira no Facebook. Graça e paz, tenham todos uma santa noite e até o nosso próximo encontro.